Esse número, essa palavra escalar aqui, ela significa número, tá? Nesse contexto aqui de espaços RN, os números a gente chama de escalar. É um linguajar e tem uma razão de ser que depois a gente vai ver. Aí eu vou pegar aqui um número, lambda, um número real, que a gente chama de escalar, e vou pegar um elemento do RN. E aí a multiplicação desse escalar por esse elemento é assim, você pega o número e multiplica por cada um aqui, por cada componente da ênupla, né? Então vai ficar lambda vezes x1, lambda vezes x2, etc., lambda vezes xn, tá? É assim que a gente faz essas duas operações, né? Por exemplo, se eu tenho aqui uma terna aqui, 2 menos 3, 4. E aí eu somo aqui com outra aqui, 2 e 7. Como é que eu vou somar esses dois? Soma primeiro com o primeiro. 3, segundo com o segundo, menos 1. Terceiro com o terceiro, 11. Né? Eu tenho um número aqui, 3, e multiplico por uma ênupla aqui, né? 5, meio, raiz de 2, menos 1, uma quádrupla. Como é que eu multiplico? Esse escalar multiplica cada uma das componentes. 3 vezes 5, 15, 3 vezes meio, 3 sobre 2, 3 vezes raiz de 2, 3 raiz de 2, 3 vezes menos 1, menos 3. Pronto, é isso, tá? É comum a gente fazer o seguinte, a gente às vezes chama de, dá um nome para uma ênupla, né? Essa aqui vai ser a ênupla 5, menos 3, 1. Essa aqui vai ser a ênupla 2, 1, menos 4. Aí eu somo essa ênupla, U mais V. É a soma dessas duas, né? 7, menos 2, menos 3. Ou eu multiplico assim, 2 vezes o U, né? Então vai ser, aqui, se o U é esse, né? Aqui 10, menos 6 e 2. Tá? A gente costuma usar letras também para denotar as ênuplas, tá? Olha, uma notação aqui é assim, ó. A ênupla nula, a gente chama de zero. Ou um O maiúsculo, né? Isso aqui são notações. A ênupla em que todas as componentes são zero, eu chamo de ênupla nula, tá? É o zero do RN. É o elemento nulo do RN. Também assim, quando eu pego uma ênupla do RN, a outra ênupla que eu obtenho, trocando o sinal de todas as componentes, eu digo que é a ênupla simétrica dessa. E eu denoto por menos V. Se essa aqui é a V, essa aqui é menos V. É claro que quando eu somo a V com a menos V, dá a ênupla nula, né? Eu vou somar esse com esse, eles têm sinais trocados, vai dar zero. Esse com esse, tá bom? É isso. Essa é uma propriedade que tem a soma de ênuplas, né? Mas essa soma de ênuplas e essa multiplicação de ênupla tem outras propriedades. Vamos ver aqui. São propriedades de simples verificação, e aí eu não vou, só vou enunciar aqui, né? Mesmo porque vocês vão ver esse assunto mais detalhadamente em uma outra disciplina, chamada álgebra linear. Então, propriedade das operações. Olha, vamos pegar aqui
três ênuplas. A ênupla U, a ênupla V, a ênupla W. E vamos pegar aqui dois escalares. Tá? Acontece o seguinte, quando eu somo essas duas ênuplas, pego o resultado e somo com a terceira, isso é a mesma coisa de pegar a primeira e somar com o resultado das duas outras, com o resultado da soma das duas outras, chamada propriedade associativa da soma. Também a soma de ênuplas é comutativa, não importa a ordem das parcelas. Tá? Também existe o elemento neutro, se você soma uma ênupla com a ênupla nula, dá a própria ênupla, claro, né? A ênupla nula, os componentes são tudo zero. Se você soma uma ênupla com a sua simétrica, como eu já disse, dá zero. Né? Se você pega o número 1 e multiplica por uma ênupla, dá a própria ênupla. Se você pega um escalar e multiplica por uma ênupla que já está multiplicada por um escalar, é a mesma coisa que você multiplicar os dois escalares, o resultado multiplicado pela ênupla. Vou colocar bem aqui as outras duas. Se você pega um escalar e multiplica por uma soma de ênupla, dá isso aqui, uma espécie de distributividade, né? Se você pega uma soma de dois escalares e multiplica por uma ênupla, dá isso aqui também. É como se distribui aqui, né? Aqui também, ó, tá? São 8 propriedades, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Pelo fato da soma de ênupla e da multiplicação de escalar por ênupla satisfazerem essas propriedades, nós dizemos que o Rn, com essas duas operações, é um espaço vetorial. É um espaço vetorial. Então, o Rn, com a soma de ênuplas e com a multiplicação de escalar por ênupla, que eu vou denotar assim, embora eu não coloque nenhum pontinho aqui, né? Poderia colocar, né? Só para a gente ter uma anotação aqui. O Rn com essas duas operações, como essas 8 propriedades são satisfeitas, eu digo que isso aqui é um espaço vetorial. Tá? E espaço vetorial é um... Espaço vetorial é objeto de estudo da álgebra linear, tá? Então a gente não vai entrar muito em detalhes aqui, tá? Eu só digo assim que o espaço vetorial é assim, ele é um conjunto com duas operações, soma e multiplicação por escalar. Se aquele conjunto com essas duas operações satisfizer essas 8 propriedades, ele é um espaço vetorial. Por exemplo, o conjunto das matrizes de uma certa ordem, matriz de certa ordem, né? Uma matriz quadrada 2 por 2. Você pode somar duas matrizes e pode multiplicar um escalar por uma matriz. E essa multiplicação satisfaz essas propriedades todas. Então, o conjunto das matrizes 2 por 2 é um espaço vetorial. 3 por 3 também, 3 por 2. Né? O conjunto dos polinômios, você pode somar 2 polinômios. Pode pegar um polinômio e multiplicar um escalar por ele. Essa soma de polinômios e essa multiplicação de um escalar por um polinômio satisfaz essas propriedades também. Então, o conjunto dos polinômios com essa soma e essa multiplicação é um espaço vetorial também. Muitas coisas são espaços vetoriais, tá? E vocês vão estudar isso lá na álgebra linear. O Rn nosso aqui é um espaço vetorial, tá?